Bom dia, meus irmãos. Nós estamos reunidos para o nosso culto matutino, nosso culto que normalmente acontece em nosso templo. Devido à situação atual, nós estamos reunidos para cultuar o Senhor através deste canal. Você que está acessando no horário do nosso culto, que é às 9 da manhã, e aqueles que vão acessar posteriormente, todos sejam muito bem-vindos. Nós esperamos que o culto desta manhã abençoe a sua vida, abençoe o seu coração e que ao final do culto nós possamos ver o que o Senhor dá a nós, como o Senhor nos presenteia com a sua graça, com a sua bondade, com a sua instrução, com a sua direção e com a esperança que Ele faz brotar em nosso coração, em detrimento das circunstâncias que nós enfrentamos. Nós esperamos que esse culto abençoe realmente a sua vida, a vida da sua família que está aí com você, participando também do culto. Nós vamos orar nesse momento. Antes de orar, eu vou ler um texto da Palavra de Deus e depois nós vamos louvar o Senhor. Você aí da sua casa pode nos acompanhar aqui nos cânticos, nos hinos que vamos cantar. Todos nós podemos participar. Se você conhece a letra dos hinos, dos cânticos, cantem conosco aí da sua casa. O texto que separei para a abertura do culto se encontra em Mateus capítulo 11, verso 28 a 30, aquele convite que Jesus faz a todas as pessoas indistintamente. Ele diz assim: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Vamos orar ao Senhor. Deus e Pai, nos abençoa, Senhor, neste culto. Nos abençoa, Pai, nesta forma diferente que estamos experimentando nesse tempo de cultuar o Senhor. Cada família dentro da sua própria casa, reunida e unida ao mesmo tempo com as outras famílias que estão neste momento cultuando o Senhor. Pai querido, abençoa o culto, abençoa, Senhor Deus, todo o transcorrer do culto e abençoa, Pai, o coração de cada pessoa, Senhor, que está nos acompanhando, que está unida a nós, cultuando o Senhor nesta manhã. Nós oramos agradecidos ao Senhor, em o nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, que bênção é participar da obra que o Senhor está realizando ao redor de todo mundo. Seja aqui em nossa Jerusalém, seja em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. A Igreja de Cristo é a igreja que caminha com Cristo, está associada com Cristo naquilo que Ele está fazendo ao mundo, no mundo. E a missão de Deus é fazer que através da igreja, através dos seus missionários, o Evangelho do Senhor Jesus Cristo chegue até os confins da terra e todos os povos possam ter acesso à mensagem de paz do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Neste momento eu quero compartilhar, repartir com você um texto da Palavra de Deus que entendo ser muito pertinente para esse tempo que nós estamos vivendo. O texto se encontra aí no livro do profeta Isaías, no seu capítulo número 21, versículo 11 e 12. Isaías, capítulo 21, versículo 11 e 12. Esse texto diz o seguinte: mensagem acerca de Dumá. Alguém grita de Seir: guarda, que horas são da noite? Guarda, que horas são da noite? O guarda respondeu: vem o amanhecer e também a noite.
se ainda quereis perguntar, voltai e perguntai. Meus irmãos, este é um texto um tanto quanto enigmático das Escrituras, mas quando a gente conhece o contexto, nós podemos interpretá-lo e extrair dele a mensagem desejada por Deus, por meio do seu profeta para aquele tempo e que chega também a nós em nosso tempo. O tempo em que viveu o profeta Isaías era um tempo de domínio assírio. A Assíria dominava o mundo daquela época. E todos os povos, especialmente as pequenas nações, sofriam muito, eram ameaçadas, viviam sob o medo provocado pela aproximação assíria, pela ameaça do exército assírio. E isso incluía Israel, o reino do norte, incluía Judá, o reino do sul, e as nações vizinhas, como os moabitas, os edomitas e outras tantas nações que eram vizinhas de Israel naquele tempo. Todos estavam debaixo de ameaças. Todos estavam aflitos, inseguros, incertos quanto ao futuro. E quando nós vivemos tempo assim, é comum que a gente, ou pelo menos uma parte considerável das pessoas, é comum elas perguntarem a Deus o que está acontecendo, até quando vai durar isso, falta muito para acabar, será que eu vou resistir a esse tempo? São perguntas que surgem em períodos como este. E era o tempo ali do profeta Isaías. Aqui o texto começa dizendo para nós que esta é uma mensagem acerca de Dumá. Primeiro que a minha versão traduz aí por mensagem um termo hebraico que é massá, que na verdade seria melhor traduzido como peso ou como oráculo. O que era um peso ou um oráculo trazido pelo profeta naqueles dias? Um peso era uma mensagem de julgamento, era uma mensagem que anunciava o juízo e que era urgente tanto para ser proclamada, por isso normalmente era uma mensagem curta, quanto é urgente a resposta que aqueles a quem ela é enviado precisam dar. Então isso é um oráculo, isso é um peso, isso é uma mensagem de julgamento, isto é um massá. E nesse tempo, Deus está, por meio do profeta Isaías, voltando a sua atenção para várias nações, e entre elas, está olhando nessa profecia para os edomitas, para Edom. O texto diz que essa mensagem, que esse peso, que esse massá, é dirigido a Dumá, ou é acerca de Dumá. Dumá é sinônimo, podemos dizer, de o Monte Seir, que é uma outra palavra que vai aparecer aí na sequência do texto. Alguém grita de Seir, e também é sinônimo de Edom.
nós lemos nas Escrituras, e você pode acompanhar, aquele texto ali em Gênesis capítulo 33, quando Jacó, depois de 21 anos exilado em Padã Arã, ele está voltando para Canaã com a sua família, mas ele tem um grande problema, ele precisa se reencontrar com o irmão que há 21 anos atrás havia planejado ou intencionado a sua morte. E o Jacó, então, ele vai orar, ele recorre a Deus, e Deus muda a situação no coração do Esaú, e quando eles se encontram, ao invés de o Jacó encontrar um Esaú irado, vingativo, encontra o Esaú com o coração quebrado, com saudade do irmão, então eles se abraçam, se beijam ali, eles choram juntos pela saudade que sentiam um do outro. Mas o texto diz ali no capítulo 33 que o Esaú convida o Jacó para seguir viagem com ele. Mas Jacó, ele prefere não seguir a viagem com o Esaú, porque ele tem um outro destino. O Esaú está indo numa direção e o Jacó quer voltar para Canaã. Então aí no verso de número 15, número 15 do capítulo 33, o Esaú responde: permite ao menos que eu deixe contigo alguns da minha gente. Jacó perguntou: para quê? Bastou-me ter achado favor aos olhos de meu senhor. Assim, naquele dia, Esaú voltou pelo caminho para Seir, porém Jacó partiu para Sucote e edificou para si uma casa. No capítulo número 36, haverá um complemento desse texto. No verso de número 6, no finzinho do verso 6, ele está dizendo que o Esaú, ele partiu para outra terra, separando-se de seu irmão Jacó, porque os seus bens eram muitos para habitarem juntos e a terra de suas peregrinações não podia sustentá-los por causa do gado que possuíam. Por isso Esaú foi habitar nos montes de Seir. Esaú é Edom. O que esse texto quer dizer para nós? Ele quer dizer o seguinte: quando Esaú se separa do irmão, ele vai então na direção dos montes de Seir. Seir era o dono daquelas terras. Os montes de Seir pertenciam a Seir o Oreu. E o Esaú vai naquela direção. O Esaú conquista os montes que pertenciam a Seir, e então ele inicia ali, a partir da sua descendência, ele inicia o povo edomita. Veja que o último verso que nós acabamos de ler diz que Esaú é Edom. Por quê? Edom é sinônimo de Esaú. E ao mesmo tempo, nós temos os edomitas que têm a sua origem em Esaú. Então, este povo edomita, ele é parente de Israel, que tem a sua origem em Jacó. Durante muito tempo, e você pode perceber isso em profecias como do profeta Obadias, lá em Jeremias, aqui mesmo em Isaías, durante toda a vida, essas duas nações foram inimigas uma da outra. Eles foram opositores um do outro. Mas, veja que interessante, meus irmãos. Em tempos de crise como a que estamos vivendo, as nossas diferenças, elas são colocadas em segundo lugar. Veja que os edomitas, que são inimigos de Israel, estão procurando em um profeta de Israel a palavra de Deus para o tempo que eles estavam vivendo. Então, aqui nós temos os edomitas,
voltando-se para Deus, pelo menos para questionar o profeta, em busca de entenderem o que está acontecendo, em que pé estão as coisas. E então dali parte então o grito. Uma tradução melhor aqui desse começo do verso 11 seria Massá acerca de Dumá, alguém clama a mim, porque está clamando ao profeta, clama a mim de Seir. Então alguém está de Seir, lá dos montes de Seir, lá de Edom, está procurando o profeta para buscar entendimento sobre o tempo que estão vivendo. Meus irmãos, é uma grande bênção nós sabermos que em tempos de angústia, em tempos de dificuldades, há um Deus no céu para quem a gente pode se voltar. Não importa se você, neste tempo, já está vivendo em aliança com Deus, como estavam vivendo Israel e Judá naquele tempo, ou se você não vive em aliança com Deus como os edomitas naquele tempo. Hoje, a boa notícia que nós temos é que Deus não é o Deus de Israel e não é o Deus da igreja. Deus é Deus de todos os povos. E Ele pretende que todos os povos se voltem a Ele em arrependimento e fé e sejam incluídos na aliança dele com o povo que Ele formou a partir da morte e da ressurreição de Jesus Cristo. Alguém lá de Seir então clama, e ele começa o seu clamor desta forma: guarda, que horas são da noite? Guarda, que horas são da noite? Veja que repetir a mesma pergunta duas vezes revela que esse coração está num nível de aflição muito grande. Há uma angústia, há uma dor profunda, a alma está sangrando, a alma está dilacerada. E então há uma urgência nesse coração de encontrar alguma palavra, de encontrar alguma direção. E quem pode nos dar direção, nos mostrar o caminho, senão Deus, que nos doou a vida? Este alguém que clama de Seir sabe disso. Sabe que o Deus de Israel é o Deus dos edomitas, é o Deus de todas as nações, e por isso ele se volta para o profeta em busca de uma palavra de Deus. Por que dizemos que ele se volta para o profeta? Porque o texto diz para nós que alguém clama a mim desde Seir. Então o profeta está profetizando isso, então ele está dizendo que alguém de Seir fez esse clamor a ele. E também por causa do uso da palavra guarda. O profeta no Antigo Testamento, ele era também um atalaia. Um atalaia era aquele homem, aquele soldado, que era designado para ficar no alto das muralhas que cercavam a cidade e também ficar nos portões da cidade. E ele ficava olhando para o horizonte. À medida que ele percebesse, que ele enxergasse ali alguma movimentação no horizonte, ele imediatamente se voltava para dentro da cidade e tocava o alarme para que a segurança da cidade fosse reforçada, para que os soldados, os que guardavam a cidade do lado de dentro,
ficassem de prontidão e se preparassem para um enfrentamento com o inimigo que se aproxima. Era dever do atalaia fazer isso, assim como era o dever dos profetas de Deus enxergarem as coisas que normalmente as pessoas não estão enxergando. Então o profeta, ele tinha visões de Deus e ele tinha audições em que ele ouvia a palavra de Deus, e era a função dele, então, levar essa palavra de Deus a quem Deus pretendia alcançar com elas. Então, o profeta aqui, ele é chamado de guarda, porque esta é a função do profeta. No passado, e você pode ler isso em 1 Samuel, capítulo 9, verso 9, houve uma transição muito interessante, porque até os tempos do profeta Samuel, o profeta era chamado de Roê. Roê significa aquele que vê. Então o profeta era chamado de vidente. Mas houve uma transição do termo Roê para Navi, que é o profeta como nós conhecemos a partir de então. Mas a função do profeta não mudou. O profeta continua sendo aquele que vê, continua sendo o vidente. E em que sentido isso se aplica? É no sentido, meus irmãos, que Deus revela o seu coração, revela as suas intenções para os profetas. E também Deus deu uma condição de visão para os profetas, em que eles olham as mesmas circunstâncias que as demais pessoas estão enxergando, vendo, mas ele tem um discernimento para interpretar a voz de Deus por detrás daquela circunstância. Ele tem uma capacidade sobrenatural de discernir e assim então comunicar ao povo aquilo que Deus está falando através das circunstâncias. Esta é a razão porque este que clama de Seir dirige-se ao profeta dizendo: guarda. Quando ele pergunta por 2 vezes que horas são da noite, ele está perguntando ao profeta, meus irmãos, quanto tempo essa aflição vai durar? Se o tempo da aflição não for uma resposta possível, ele quer saber em que ponto da aflição nós estamos. Nós estamos no começo dela, então vai demorar bem mais. Nós estamos no meio dela, então falta só uma metade. Ou nós estamos já no finzinho dela, o que já poderia trazer aí um pouco de alegria ao coração. É essa pergunta que este alguém de Seir está clamando ao profeta, ao dizer: guarda, que horas são da noite? Noite nas Escrituras pode ter outros sentidos, mas ela tem o significado de um período difícil, de um período de tribulação, um período de incerteza, de insegurança, um período de enfermidade, um período em que as pessoas não sabem se isso vai ter fim, não sabem se elas vão permanecer até o fim, se elas vão aguentar. Então, este é o significado da noite
nas Escrituras. E aqui então, este alguém de Seir está perguntando: até quando vai a nossa angústia? Até quando vai o nosso sofrimento? Quanto tempo vai durar isso? Em que pé está o nosso sofrimento? Já passou da metade? Já está no fim? Nós podemos ter esperança? Isso tudo é o que está por detrás da pergunta que esse alguém de Seir faz no seu clamor ao profeta. No 30, ali o salmista diz: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Então veja que a noite ali é colocada como uma metáfora para um tempo de lutas, para um tempo de dificuldades. E é esse tempo que está retratado aqui. O tempo que nós estamos vivendo é um tempo de muita luta. O tempo que nós estamos vivendo é um tempo de angústia, é um tempo de incertezas que causam insegurança. Nossos idosos são as principais vítimas, mas junto com os nossos idosos tem os seus familiares que também estão sofrendo. Ao lado deles estão as pessoas que estão contagiadas pelo vírus e que estão em tratamento. Junto também estão os seus familiares que não sabem se o seu ente querido vai sobreviver ou não. Junto também estão as famílias que estão enclausuradas em suas casas, aguardando, tentando se proteger, mas ao mesmo tempo se perguntando: que horas são da noite? Em que período nós estamos desse sofrimento? Isso vai durar muito? Nós vamos conseguir superar esse tempo? Meus irmãos, uma coisa que a gente precisa aprender com esse tempo é que Deus está aberto para o nosso clamor. Veja, tanto para o povo de Deus, quanto para as outras pessoas que não estão ainda em aliança com Deus por meio da fé em Jesus Cristo, Deus está com o coração aberto, com os ouvidos abertos. Deus está com a sua presença disponível. Deus está ao alcance de todas as pessoas. O profeta Isaías, lá no capítulo 55, ele vai dizer: buscai o Senhor enquanto se pode achar. Esse tempo, Deus está presente. E esse tempo de enclausuramento, de sofrimento, funciona como o toque da trombeta de Deus, que visa trazer despertamento para a sua igreja, mas também trazer despertamento de fé naqueles que ainda estão vivendo longe do Senhor. Deus está disponível, Deus está acessível, e este alguém lá de Seir sabe disso, e você também precisa saber disso. Você pode levar a sua angústia diante do Senhor, pode espremer o seu coração diante do Senhor, pode fazer as suas perguntas, as suas queixas,
dirigidas ao Senhor. E Ele está com os ouvidos abertos, com o coração aberto, para acolher você, para abraçar você, para ouvir você e para abençoar você nesse tempo de dor. A resposta que o guarda, que o profeta dá a este que clama lá de Seir, é muito interessante. Ele diz assim: vem o amanhecer e também a noite. Vem amanhã e também a noite. O que o profeta está querendo dizer em resposta ao clamor é o seguinte: fiquem tranquilos, porque essa noite vai passar. Vem o amanhecer. Está perto o amanhecer. Há um tempo determinado para o fim da aflição. Há um tempo determinado para o fim daquele exército que ameaça vocês, ou desse vírus, dessa pandemia que ameaça a saúde e a segurança de vocês. Há um fim. Vem um amanhecer. O texto que mencionei agora há pouco, lá de o Salmo número 30, o choro pode durar uma noite. Mas veja a esperança que nós encontramos em Deus. Nós não estamos presos, reféns de uma força impessoal, ou do acaso, ou de um vazio onde a gente não tem resposta. A gente está diante de Deus, que tem o controle de todas as coisas, de toda a história, de todos os acontecimentos na história. E Ele vem a nós nesse tempo para dizer: esta noite longa, apesar de longa, ela não é infindável. Essa noite necessariamente terá de ceder o seu lugar ao amanhecer. Então, há esperança para os edomitas. E esta palavra do profeta para os edomitas, ela acabou se cumprindo. Porque por volta de 612 a.C., a Babilônia surge como uma nova potência mundial e conquista a cidade de Nínive, que era a capital assíria. O declínio assírio já havia começado em 630. Aí então em 612 eles são conquistados, mas ainda resta alguma força para os assírios, que em 605 é liquidada pelo avanço do novo império, o Império Babilônico. Veja, meus irmãos, quando Deus anuncia que essa noite dará lugar a um amanhã, nós podemos confiar, porque Ele tanto coordena a noite, Ele é tanto Senhor da noite, como é Senhor do amanhecer. Então é isso que o profeta estava respondendo. E para nós, nesse tempo, ele está dizendo a mesma coisa. A palavra de Deus vem a nós para dizer para nós: olha, essa noite de angústia, essa noite de sofrimento, essa noite de insegurança, de incertezas, vai passar. Deus tem um amanhã para cada noite. Mas aí o profeta continua e diz o seguinte: vem o amanhã e também a noite. Ora, o que se quer
dizer aqui o profeta com essa expressão, vem também à noite. Porque, meus irmãos, Deus é honesto conosco. Deus não é como um desses profetas dos nossos dias, que iludem o povo com mensagens do tipo, olha, se você vier para Jesus, se você voltar-se para Deus, Deus vai acabar com o seu sofrimento. Deus vai resolver todas as questões da sua vida. Você não vai mais ter aflição. Porque no entendimento desses profetas, Deus é exclusivo dos crentes. Então, se você não é crente, então você está fora dos cuidados de Deus. Pior, você está debaixo da ação destruidora de Deus. Mas os crentes vão ser protegidos. A palavra de Deus não nos apresenta Deus assim. Deus, sim, é o Deus de Israel. Deus, sim, é o Deus da igreja de Cristo, da sua igreja. Mas Deus é Deus de todas as nações. Então, quando vem uma chuva, essa chuva cai no quintal do crente e do não crente. Quando Deus envia o seu sol, esse sol brilha sobre o quintal do crente e do não crente. Não há acepção de pessoas em Deus. Capítulo 14 do livro de Atos, o apóstolo Paulo está pregando a um auditório gentílico e ele prega esse sermão com essas palavras: Deus não deixou de dar o seu testemunho, o testemunho da sua presença. E como é que Deus deu testemunho da presença dele com os gentios que estavam ouvindo a pregação de Paulo naquele dia? Paulo diz que Deus enviou a eles todas as estações do ano. Deus enviou a estação frutífera. Deus enviou a chuva. E mais, Deus enviou a alegria para o vosso coração. Veja, Deus abençoa todas as pessoas. É óbvio que abençoando ou corrigindo, Deus tem a pretensão de que essas pessoas se voltem para Ele. Não apenas para receber o que Ele tem para dar, mas para ter uma vida, uma caminhada, uma jornada em comunhão com Ele, em aliança com Ele. Então, o nosso texto, diferente desses profetas que anunciam que Deus protege o seu povo e não protege as outras nações, esse texto diz para nós que vem também a noite. Assim como aquela noite que agravava o sofrimento dos edomitas e dos israelitas, assim como aquela noite vai dar lugar a um amanhecer, o amanhecer também vai dar lugar a outra noite. Meus irmãos, o sofrimento, seja em qualquer nível, sofrimento psíquico, sofrimento físico, sofrimento econômico, sofrimento social, esses sofrimentos fazem parte da nossa condição humana e faz parte da condição deste mundo desde a queda de Adão, lá em Gênesis capítulo 3. Jesus mesmo disse: no mundo tereis aflições.
Então essa é a característica do mundo. Então não vai haver um dia, aqui do lado de cá da eternidade, que vai raiar um amanhecer que não vai ser interrompido pela noite. Aqui, necessariamente, continuará havendo noites e manhãs, manhãs e noites. O profeta está dizendo para eles que esse sofrimento trazido pelos assírios vai ter fim, como de fato teve pela ascensão babilônica. Mas o novo império também vai ser opressor. Também vai trazer a sua carga de sofrimento. E aí, os edomitas quanto os israelitas precisaram saber lidar com esse tempo. Saber lidar com a noite quando ela vem. Saber lidar com o dia quando ele vem. Mas entender que há noites e há manhãs e há noites. O profeta responde para eles na sequência, então, mostrando como é que nós devemos ou podemos viver em tempos de noites longas de sofrimento, que cedem o seu lugar a manhãs, mas há manhãs que cedem o seu lugar para outra noite. Como nós podemos viver? Veja que interessante a resposta do profeta. Ele diz: se ainda quereis perguntar, voltai e perguntai. Uma tradução melhor do que a minha versão aqui para esse texto diz que vem o amanhã e também a noite. Se quereis continuar perguntando, perguntai. Vinde, voltai, vinde. Então, esses imperativos. Se quereis continuar perguntando, perguntai. Voltai, vinde. O que o profeta quer comunicar com esses imperativos aí um ao lado do outro? Ele está dizendo para os edomitas que se eles quiserem perguntar, como estão fazendo agora diante do profeta, eles podem perguntar, porque Deus está acolhendo as orações. Qualquer um de nós podemos então nos voltar para Deus. Agora, reclusos em nossos lares, em nossas casas, com as nossas famílias, nós podemos juntos, como família, dobrar os nossos joelhos diante de Deus. E podemos, nesse tempo, fazer uma observação na nossa condição diante de Deus. Também. Fazer uma avaliação da nossa fé que temos professado ter nele. Mas de qualquer modo, meus irmãos, amigos que estão nos acompanhando, esse é um tempo de oração. Esse é um tempo de clamarmos a Deus. Esse é um tempo que Deus está de braços abertos para nos acolher. Durante o tempo da tribulação, Deus está conosco. Veja o que disse o salmista naquele salmo maravilhoso, o Salmo 23. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me dão esperança. Ou mesmo o profeta Isaías, lá no capítulo 41, quando ele diz: quando vocês passarem pelas águas, elas
não submergirão vocês. Quando vocês passarem pelo fogo, o fogo não arderá em vocês, não consumirá vocês. Por quê? Porque Deus está atravessando as águas profundas junto conosco. Deus está atravessando o fogo da tribulação junto conosco. E é Ele, e é a partir dele que nós recebemos a paz que nós precisamos, a companhia que nós precisamos. Como diz Paulo, escrevendo aos Filipenses, no capítulo 4, não estejais ansiosos por coisa alguma, antes façais conhecido diante de Deus as vossas necessidades, por meio da oração e súplica com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo. Veja, meus irmãos, é assim que nós devemos viver essa dinâmica entre noites e manhãs, manhãs e noites. Voltarmos para o Senhor. Mas em seguida o profeta ainda usa um outro verbo. Voltai. Voltar aqui traduz o verbo shuv, que na língua hebraica é o mesmo que arrepender-se ou arrependimento no substantivo. Quando o Antigo Testamento fala de arrependimento, ele está falando de voltar-se para Deus. E várias vezes, ao invés de arrependimento, as nossas traduções preferem o verbo voltar para traduzir o verbo shuv. Veja, meus irmãos, que uma coisa é nós sabermos que temos acesso a Deus, como aquele que clama lá de Seir. Outra coisa é nós sabermos que podemos gozar da companhia, da presença do Senhor. E outra coisa é voltarmos integralmente para o Senhor. Isso é chuva. Isso é voltar-se para o Senhor. Isso é arrependimento. E toda vez que os profetas falam, que os apóstolos falavam, e que os profetas dos nossos dias, que são fiéis a Deus, falam, em seguida, eles propõem o caminho, propõem a solução. O Pedro, quando pregou o seu sermão, ali em Atos capítulo 2, ao final o seu auditório se aproximou, irmãos, e o Pedro então disse a eles: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Em todas as pregações apostólicas, primeiro se revela a condição da pessoa ou do povo e depois apresenta a saída, apresenta a cura, o antídoto. E a pregação do Evangelho, ela termina anunciando que há esperança para todos em Deus por causa da morte e da ressurreição de Jesus Cristo. O apóstolo Paulo disse em 2 Coríntios 5 que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. E ele diz que ele nos chamou para sermos anunciadores desta reconciliação. E ele diz como é que ele fazia isso, ou que os apóstolos faziam isso. Ele diz: rogamo-vos
que vos reconcilieis com Deus. Meus irmãos, voltar-se para o Senhor em arrependimento e fé é trazer a nossa vida diante do Senhor e desistir de sermos senhores de nós mesmos e transferir o senhorio, o comando da nossa vida ao único Senhor, ao Senhor Jesus Cristo, que morreu na cruz para perdoar os nossos pecados e ressuscitou dentre os mortos para nos justificar diante de Deus, permitindo que agora Deus estivesse acessível não apenas aos do Monte Seir, não apenas aqueles que nos períodos de tribulação entendem que podem encontrar a presença de Deus, mas principalmente para aqueles que foram chamados pelo Evangelho e então eles entregam a sua vida, toda a sua vida, não parte da sua vida, não um tempo da sua vida, mas toda a sua vida ao senhorio de Jesus Cristo. A palavra de Deus diz que isso pode acontecer através da audição do Evangelho. Você ouve o Evangelho. O Evangelho é a voz de Deus que te chama. E quando a voz de Deus te chama, ela vem com poder para transformar a sua vida. Então, esse é um tempo também de voltarmos para o Senhor. Aqueles que ainda não estão em aliança com o Senhor, podem voltar-se para o Senhor, Ele está te esperando. E aqueles crentes que são do Senhor, mas não têm vivido com firmeza, constância e com abundância na obra do Senhor, também é hora de você chegar mais perto, de você se aproximar mais de Deus, de você vivenciar uma vida mais plena ao lado do Senhor, envolvido tanto em comunhão com Ele, quanto partilhando da presença dEle e também se associando à obra que Ele está realizando ao redor de todo mundo e que Ele quer incluir você nessa missão. Veja, meus irmãos, quando Deus chama-nos ao arrependimento, Ele não é um Deus que está lá no trono dizendo assim: olha, vocês têm que se arrepender. Se vocês não se arrepender, vocês estão perdidos. Se vocês não se arrepender, vocês não serão abençoados. Não, não é assim que a Bíblia revela o coração de Deus para nós. Veja que o próximo imperativo que conclui a mensagem do profeta diz: vinde. Deus está envolvido com o seu arrependimento, está envolvido com o seu retorno a Ele. Deus está agindo, Deus está atuando em tudo isso. E quando nós ouvimos Deus dizer para nós: vinde, Ele não está presumindo que nós já temos vontade própria de ir a Ele. Ele não está presumindo que nós temos entendimento próprio para nos levar até Ele. Quando Deus libera a sua palavra e Ele diz: vinde, essa palavra liberada por Deus vem com poder. O mesmo poder que quando Ele disse lá em Gênesis capítulo 1, haja luz, e imediatamente houve luz. Assim é o poder da palavra de Deus que chega a nós. Ela vem com um poder que nos capacita a responder positivamente ao chamado de Deus. Isso aconteceu, por exemplo, com o Lázaro, ali em João capítulo 11. Veja que ali o Lázaro já está morto há 4 dias.
Jesus, chegando na aldeia de Betânia, faz menção de ir até o sepulcro. E a irmã de Lázaro diz para ele: Senhor, ele já está morto há 4 dias. E Jesus diz para ela: se creres, verás a glória de Deus. E ele continua indo até o sepulcro. Quando lá chega, ele ordena que se tire a pedra. Os sepulcros daquela época eram cavados em rochas e eram fechados com uma pedra na entrada. Tirada a pedra, Jesus diz para o morto, já morto 4 dias: Lázaro, vem para fora. Veja que poder. O morto não pode ouvir, o morto não pode obedecer a um chamado, ele está morto. Mas para espanto geral das pessoas que estavam reunidas ali, o Lázaro vem para fora, vem ao encontro de Jesus, ele vem para Jesus. E o mais maravilhoso dessa história é quando você lê o capítulo 12 do Evangelho de João, e você vê ali que está sendo realizado um banquete. E o texto descreve Jesus sentado à mesa e o Lázaro ao lado dele. Olha que maravilhoso. Esta é uma metáfora, não só para o chamado que Deus faz a nós, do que, não só de uma metáfora do chamado, mas também de uma metáfora para o resultado desse chamado. Lázaro estava junto de Jesus, celebrando um grande banquete. Deus quer chamar você nesta manhã. Não importa quão longe você tenha ido nos seus pecados, não importa em que estágio você está da sua vida espiritual, Deus te chama. E se nesta manhã você acolher essa palavra, ela vem com poder e ela trará você para Jesus. Isaías diz que a palavra que sai da boca de Deus não volta para ele vazia. Ela volta trazendo o fruto de uma grande colheita. E você pode ser um desses frutos nesta manhã. Eu quero orar ao Senhor e entregar a sua vida diante dele. E orar com muita esperança de que essa palavra alcance o coração de você que ainda não está em aliança com Deus, de você que está em aliança, mas tem sido relapso na sua caminhada com o Senhor, e de você, meu irmão, que tem sido firme, constante e sempre abundante na obra do Senhor. Vamos orar. Deus e Pai, te agradecemos por Tua palavra, Senhor. A Tua palavra é viva e eficaz. Ela de fato penetra em nós, Senhor. E ela produz em nós a vida que nos habilita a responder positiva e obedientemente ao Teu chamado. Que nesta manhã, Pai, do meio que nós estamos vivendo, da situação que nós estamos vivendo, ó Deus, o Senhor chame muitas pessoas e que elas possam hoje mesmo entregar a sua vida a Jesus, confessar Jesus Cristo como Senhor e crer que o Senhor o ressuscitou dentre os mortos. Tua palavra diz, Senhor, que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Que haja abundante salvação, Senhor. Que a Tua palavra alcance também aquele filho, aquela filha do Senhor, que está distante, hesitante, vacilante.
que alcance e atraia para Ti. E também, Senhor, a todos, que a Tua palavra, Senhor, ponha diante de nós um horizonte, não cinzento, não tenebroso, mas o horizonte que o profeta Isaías pôs diante daquele que clamava a ele desde Seir. Um horizonte de esperança, não de ilusão, mas um horizonte que mostra que toda noite cede o seu lugar a um amanhecer. Todo amanhecer cede o seu lugar a um novo anoitecer. Mas que nesse tempo, Senhor, o Senhor está conosco, o Senhor atravessa conosco e está junto conosco, junto com a Tua igreja, porque o Senhor não desampara aqueles que se voltam para o Senhor, não deixa sem resposta aqueles que clamam diante do Senhor. Abençoa, Senhor Deus, todas as igrejas do nosso país, do nosso estado, da nossa cidade. Toda a Tua igreja que está reunida hoje, na forma como nós estamos em seus lares. Abençoe, Pai, a Igreja Batista Nova Canaã, na sua prática do relógio 24 horas de oração. E também, Senhor Deus, nesse ajuntamento que fazemos através deste canal. Nos abençoa, nós oramos assim, em nome de Jesus. Amém.